Olá a todos, então. Nós vamos apresentar um trabalho referente à cultura do CAC, pelo componente curricular Fruticultura, ministrado pela professora Roseli. Então, o grupo é composto pelos alunos Diego Bulsing, eu, o Luciano Martins e Roberto Torres. Então, falar um pouco do histórico da cultura. O caqui, então ele literalmente denominado alimento dos deuses, é originário da Ásia, tradicionalmente cultivado na China e no Japão, de onde expandiu-se para outras regiões do mundo, de clima temperado ou subtropical. O CAC foi introduzido no Brasil em torno de 1890, em São Paulo, expandiu-se a partir de 1920 para a imigração japonesa, com a imigração japonesa. Então, as regiões Sul e Sudeste são as maiores produtoras, lideradas por São Paulo, com uma área cultivada de 3.610 hectares, seguidas pelo Paraná, com 1.472 hectares, e pelo Rio Grande do Sul, com 1.232 hectares. Então, o caca é da família das Ebenaceae, é do gênero Diospyros, caque, nome popular é caque e Diospyros. Então, o caquezeiro ele deve ser cultivado sob sol pleno, em solo fértil, drenável, enriquecido com matéria orgânica e irrigado regularmente durante o período de crescimento e frutificação. Então, o caque ele necessita no mínimo 7 horas de sol por dia, por isso é considerado que precisa de sol pleno. Então, ele aprecia fertilizações ricas em fósforo e micronutrientes, assim como calagem realizadas durante o período de dormência, no inverno. Durante o período vegetativo, adubações ricas em nitrogênio e potássio são bem-vindas, parceladas e sem excessos, caso contrário, o excesso pode comprometer a frutificação. Apesar de se adaptar a diferentes climas e gostar do calor, o caquizeiro ele prefere o clima subtropical, pois ele necessita de um certo tempo de horas de frio para florescer e frutificar satisfatoriamente. Seu tronco ele é tortuoso e a casca bastante rugosa, com raízes profundas e fortes. Se deixar ele crescer livremente, ele pode atingir até em torno de 15 metros de altura. Só, no entanto, em pomares onde tem intuito comercialmente ou doméstico, não convém que se deixe crescer tanto, o que dificulta a colheita. As folhas elas são largas, lanceoladas e rígidas e apresentam um verde terroso, mais claro ou mais escuro, que adquire belas tonalidades de bronze e vermelho durante o outono, logo antes de caírem. Suas flores, então, são pequenas, de cor creme ou rosadas, tetrâmeras e podem ser femininas, masculinas ou hermafroditas. A floração ela ocorre então na primavera e pode acontecer de expressão sexual de uma árvore se alterar a cada ano, com uma proporção maior de flores masculinas ou hermafroditas, por exemplo. Então, descrição da planta. Os frutos são bagas e podem apresentar. Então, descrição da planta. Os frutos são bagas e podem apresentar sementes quando polinizados ou ausência total de sementes, quando formados por partenocarpias. Partenocarpia é você cortar todos os estigmas e colocar uma enzima de auxina para que esse fruto venha sem semente. Eles podem ser globosos, ovoides ou achatados, amarelos ou avermelhados, de casca fina e polpa firme e opaca, ou mole ou gelatinosa e translúcida. Esse fruto também ele vai ter essa maturação no final do verão e no início do outono. Dependendo da cultivar, pode esticar mais uns dias. Descrição da planta. Os caquis são, na maior parte das vezes, consumidos in natura, mas com eles pode-se fazer uma infinidade de preparações culinárias de frutos secos, do tipo passa, a sucos, geleias, licores, pudins, sorvetes, bolos, molhos, do tipo chutney e até mesmo um excelente vinagre. São ricos em beta-caroteno, que ajuda
na antioxidação, vitamina C que ajuda no sistema imunológico e sais minerais, mas também são ricos em açúcares e taninos. Quem tem diabetes tem que tomar cuidado, por causa que o caqui apresenta um nível muito alto de açúcar. Dados produtivos. Em 2018, São Paulo era o maior produtor de caqui do Brasil, com 58% da produção nacional. O Rio Grande do Sul vinha em segundo lugar com 19%, Minas Gerais em terceiro lugar com 8% e o Rio de Janeiro em quarto lugar com 6%. De modo geral, uma planta adulta em pomares bem conduzidos pode chegar a produção até 150 kg de frutos por ano. Produção mundial, temos destaque da China com 3.160.000 de toneladas anuais. Temos o Brasil na sexta posição com 150 mil toneladas anuais, totalizando aí 4.710.000 milhões de toneladas anuais. Condições edafoclimáticas. São bastante rústicos, eles se desenvolvem bem nos mais variados tipos de solo, desde que sejam dotados de boa capacidade de retenção de umidade. As condições mais propícias, no entanto, são encontradas nos solos arenosos argilosos, como você pode encontrar aqui em Cachoeira, que é o argissolo, profundos e bem drenados. Exigem precipitações anuais entre 1.000 e 1.500 milímetros. Manejo do pomar. Exige apenas podas de formação e frutificação, eliminando-se ramos altos, velhos e doentes, abrindo-se a copa para que possa ficar bem arejada, ensolarada, aquele tipo Y, né? O raleio dos frutinhos em formação também é interessante, pois permite frutos maiores e evita o esgotamento da árvore. Manejo do pomar. Em plantios comerciais deve-se seguir as recomendações de poda, tutoramento e escoramento dos ramos, para além de uma ótima produtividade, uma boa sanidade no pomar. Cultivares. O número de cultivares de caqui comercializados no Brasil é bastante grande, sendo que esses podem ser enquadrados nas seguintes três grupos quanto à abstringência e cor da polpa. Então aí temos o primeiro grupo, o caqui de taninosos, são frutos que, mesmo estando maduros, apresentam alto teor de tanino. Esse tanino aí, ele serve como um mecanismo de defesa para a planta, o fruto, contra herbívoros, pois ele deixa um amargor na sua boca. Essa sensação de amarrar a língua é comumente descrita, a polpa comumente é vermelha, exemplo o taubaté. Então, dando sequência, falando um pouquinho das cultivares, a magaqui dos doces ou não taninosas, ele é de polpa amarela ou alaranjada. São os caquis que podem ser consumidos ainda firmes e eles não apresentam a astringência. O tipo mais conhecido deste grupo é o fuiu. Variáveis, aqui entra o caqui café e o caqui chocolate. Os frutos com sementes são doces e não taninosos e também apresentam a polpa mais ou menos escura, com raios de cor marrom, variando com a quantidade de sementes. A produção brasileira ela se concentra na cultivar fuiu, porque essa variedade ela produz frutos grandes, sem tanino, sem sementes e de boa qualidade organoléptica e nutricional. Isso permite que atingir maiores cotações do mercado interno e externo. Então, falando um pouquinho também de pragas e doenças, o caquizeiro ele é considerado uma planta rústica e por isso muitos pomares eles não recebem tratamentos fitossanitários. Porém, algumas doenças e pragas elas podem causar sérios danos para a cultura e criar a situação de difícil controle posterior. Então, algumas doenças, falar um pouquinho também da cercosporiose, que é uma doença conhecida como mancha das folhas. Os sintomas típicos
são manchas angulares, pois são delimitadas pelas nervuras e distribuída por toda a superfície foliar. Também tem a antracnose, que essa doença ataca os frutos, onde surgem pequenas manchas imprimidas e podem crescer até 1 centímetro de diâmetro e também podem crescer em profundidade, o que faz acelerar a maturação no local atacado e que causa a queda dos frutos ou tornando o fruto imprestável para comercialização. Também tem a podridão das raízes, que é um fungo comum no solo, e ele ataca principalmente as plantas novas, que quando o pomar é implantado, sem aguardar o tempo necessário depois do desmatamento ou a tirada de pomares mais velhos. Então, algumas pragas, a lagarta dos frutos, que é uma lagarta que pode causar dano bem significativo nos cactos, que depreciando a sua qualidade comercial. Trips, que é um inseto muito pequeno, ele se abriga facilmente no cálice dos frutos, onde ele encontra proteção, e o dano é causado por raspar a epiderme para se alimentar. A cochonilha, que também se aloja no cálice dos frutos, trips, e ao sugar os frutos para se alimentar, ela acaba causando uma mancha escura. Então, os ácaros, que também se encontra no cálice dos cactos, e seu ataque pode causar a queda prematura dos frutos ainda muito jovens. A mosca das frutas, que apesar da grande importância que essa praga tem para outras espécies frutíferas, no caquizeiro ela pode ser considerada uma praga secundária. Então, chegando para o fim, falar um pouquinho da colheita e pós-colheita. O momento ideal para a realização da colheita, ele varia em função das condições climáticas, das variedades implantadas e dos tratos culturais empregados, podendo então se estender de fevereiro a junho, o período para obtenção dos frutos maduros. A colheita dos frutos, ela é feita quando eles perdem a coloração verde e adquirem a tonalidade amarela avermelhada. E em seguida eles são transportados para galpões, onde são classificados e embalados. Todos os caques dos tipos taninoso e variável, quando sem sementes, eles apresentam polpa taninosa, mesmo quando maduros. E, em razão disso, depois de colhidos, eles precisam sofrer o processo de destanização para que seja eliminada a distingência bastante desagradável ao paladar. Então, esse é o nosso trabalho, aqui nossas referências bibliográficas, e muito obrigado.